Olá família, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou Júnior Buranello, sou psicoterapeuta, trabalho com dependência química, né? Sou especialista na área de dependência química, tenho pós-graduação em saúde mental. Perdão, e hoje o motivo desse vídeo, né, é trazer mais uma linha de trabalho para vocês, né, de raciocínio, tentando identificar alguns padrões. Hoje falando um pouco voltado sobre sentimentos, emoções, comportamentos, né, verdades fundamentais sobre o amor exigente, né? Tô com um livro aqui extremamente interessante que chama-se A Medida do Amor. Esse livro, né, do Luiz Roberto Correia, é um livro que fala sobre a codependência, da codependência à serenidade. O objetivo é realmente oferecer a você, familiar, que você possa entender a dinâmica da mudança. O objeto de mudança começa em você. Você tem que pensar que para que esse ambiente que hoje está adoecido, que esse ambiente, essa estrutura familiar que vem sofrendo pelos níveis, né, dessa doença que vem se desenvolvendo, tomando conta da família, depende muito da forma que você reage em relação às situações. Ou seja, né, nada muda se eu não mudar. Então, com a ideia, né, com essa ideia central, nós vamos trabalhar alguns sentimentos, algumas emoções que representam a codependência, obviamente buscando trabalhar a serenidade em você, familiar. Eu sei o quantas famílias me procuram, que buscam atendimento, que buscam entender a dinâmica da mudança. O quanto que os seus entes queridos, né, hoje o vídeo é especial para a família, mas óbvio, né, todo dependente químico que busca recuperação, que está comigo aqui, o pessoal da Estrela da Manhã, né, os meninos que estão aí buscando todos os dias entender um pouco dos aspectos da doença, né, aqueles que realmente querem mudança, né, porque tem aquela questão, né, tem pessoas que não querem mudar e não adianta você debater, e eu vou falar isso um pouco também, né, que por mais que você sofra familiar, infelizmente nem todos vão se recuperar. Isso é uma verdade que dói, tá? Mas eu convido você a ficar até o final desse vídeo. É um vídeo rápido de 15 minutos no máximo, tá? Para que nós possamos trabalhar esses aspectos importantes da codependência familiar. Pessoal, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, manda para suas redes de apoio. O pessoal do Amor Exigente, que sempre, né, tem muitas pessoas que acabam me seguindo aqui, comentam nos vídeos. Muito obrigado, tá? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito ao meu trabalho. Não é um trabalho fácil, né, trabalhar com a dependência química, mas eu quero dizer para vocês que é com muito amor e carinho que eu me dedico todos os dias, né, a estar aqui na Estrela da Manhã, o meu escritório online, que é isso aqui, os pacientes que eu atendo no particular aqui na Estrelinha, tá? Muito obrigado pela confiança de todos vocês. Pessoal, hoje, né, como eu disse para vocês, eu separei um tema importante que está aqui nesse livro, né, do Luiz Roberto Correia, que eu achei extremamente interessante, né, esse livro, né, A Medida do Amor. E quantas vezes eu e você como familiar, mãe, pai, esposa, né, até para os próprios filhos, se entregam demais a esse amor, né, que óbvio que é um ente querido, você ama ele, você quer ver bem, mas você não consegue mais entender como ajudá-lo. E a busca incansável por como entender dentro de uma doença que desconfigura a base, a estrutura emocional do ser humano, faz com que você vá desconfigurando a si mesmo. Na loucura, na insanidade, né, na insensatez de buscar entender como fazer para que ele entenda o quanto que eu amo e quero ver bem. Mas na verdade a estrutura, a ideia não é você convencer ele que você o ama, porque isso ele sabe. A ideia é que ele entenda que por esse amor ele precisa mudar, entende? Porque ele perdeu o sentido nisso tudo. A droga, ela foi assumindo partes na vida dele que, dentro daquela pirâmide das prioridades, você, família, foi perdendo força. E a droga, pela desestruturação, ali no seu sistema límbico, pela reação dela, a desestrutura emocional, os impulsos cognitivos, a ideia da razão, as suas emoções foram perdendo sentido e a droga, ela ganhou força. Ou seja, muitas das vezes, o que o adicto dependente químico mais quer é parar, mas ele não tem a estrutura emocional para isso. Ele não consegue entender as suas emoções. Ele não consegue mais fazer uma leitura do que realmente ele quer.
porque a droga é mais forte que ele, entende? Então parte dessa mudança tem que partir de você, né? Encontrar um ambiente, mesmo que ainda hostil, nesse ambiente hostil, você consiga se recuperar emocionalmente para que essa estrutura emocional sua consiga, né, de certa forma, atingir o outro. Eu até começo esse vídeo falando assim: eu seguro minha mão na sua, uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer tudo aquilo que sozinho não consigo. Bora lá, vem comigo até o final desse vídeo. Então, no vídeo nós vamos falar o seguinte: a verdade, né, fundamental do amor urgente. Verdades fundamentais do amor urgente. Por exemplo, primeira parte fundamental: não tente mudar o outro, né? Comece pela parte mais difícil, você. A automudança promove um repertório de atitudes conscientes que levam a pequenas mudanças e pode resultar em grandes transformações. Então entenda, aprenda a amadurecer seus sentimentos. Conheça a si mesmo, conheça de que forma esse seu ente querido ele vem ferindo a sua estrutura emocional. O quanto que você vem se empenhando nessa relação e você não vem obtendo resultados. Então a ideia é que você olhe para essa estrutura emocional frágil que você desenvolveu. Alguns sentimentos como culpa, tristeza, raiva, medo, começam, e ódio, né, até o ódio, né, começam a tomar conta de você, porque você não consegue mudar o outro, tanto o amor não vem funcionando, então você precisa fazer o quê? Parar de cuidar do outro? Não, começar a cuidar de você. Os grupos de apoio oferecem essa ideia. Dizem, né, do amor urgente, essa ideia central do amor urgente, que você precisa mudar a si mesmo antes de querer mudar o outro. E ainda ter a ciência que talvez a sua mudança ela tem que estar paralela à mudança do outro. Que em alguns casos, como eu disse, essa mudança não vai acontecer, ou não vai acontecer na hora e do jeito que você quer. Então, busque profissionais qualificados, busque estar nos grupos de apoio, busque entender como que esse sentimento, como eu disse, sentimento de raiva, de medo de como vai ser o futuro sem aquela pessoa, medo de como que a ansiedade, né, de querer, né, esse estado emocional caracterizado por sentimentos de tensão, preocupação. Você vê aquela outra pessoa, ela se consumindo a droga, se consumindo como ser humano, perdendo o sentido, e o quanto isso vem machucando o seu coração. Então, a primeira ideia de mudança dentro dessa questão, né, dos exercícios fundamentais, né, das verdades fundamentais do amor urgente, é você cuidar de si mesmo. Você já foi no salão de beleza hoje, mãe? Você já foi no shopping com as amigas, pai? Você já foi jogar um futebolzinho com o seu pessoal do trabalho? Cuide de si mesmo. Procure os grupos de apoio, procure, se preciso, dependendo da sua estrutura, como você está emocionalmente. Uma boa conversa com o terapeuta, com o psicólogo, pode te ajudar muito a entender o universo, contar o que você vem vivendo com o seu filho, com o seu ente querido. Pode sim, tá, mãe, tá, pai, ajudar você a estruturar o seu emocional. Fortaleça-se a si mesmo para que você consiga ajudar o seu filho. Segunda parte importante, né, de verdade sobre o amor urgente é que o que deu certo, né, para você pode não servir para o outro e vice-versa. As pessoas às vezes elas se perdem querendo encontrar uma fórmula secreta. E não existe uma fórmula secreta, né, nesse processo, nesse universo de dependência química. Primeiro que você precisa entender que a ação da substância no cérebro de um é diferente, pode ser diferente da forma que ela reage ao outro. Temos que trabalhar traumas, temos que identificar situações ou de transtornos mentais. Já falei aqui em outros vídeos, por isso que eu sempre convido você, tá? Estude os vídeos que eu mando aqui no canal do YouTube, também lá na outra plataforma no TikTok. Lá tem bastante vídeo sobre transtornos mentais, falando sobre a dificuldade. Tem pessoas que elas vão assumir dificuldades maiores porque elas já apresentam traumas emocionais a tal nível que dificulta ela ver o universo de outra forma. Sofreram abuso, foram abandonados pelos pais, vive dentro de uma dependência emocional muito grande, comportamentos infantis, a imaturidade emocional dificulta esse ser humano se desenvolver. Então, verdade seja dita, o que deu certo para um pode ser que não dê certo para o outro, e você precisa identificar uma melhor forma de agir, entende? Por isso que a ajuda de um profissional é importante.
Por isso que eu falo pra vocês, procure um profissional. Porque às vezes você escuta a história de outras pessoas e acha que vai ser da mesma forma com você. E não, você precisa entender a particularidade daquilo que aquele seu ente querido vive, certo? Para que você consiga identificar um padrão de mudança aí. Terceiro ponto importante, liberte-se das atitudes inúteis e do sofrimento óbvio. Ou seja, se deseja resultados diferentes, pratique atitudes diferentes. Às vezes as pessoas estão ali naquela base, buscando fazer as mesmas coisas, entendendo e querendo resultados diferentes, tendo os mesmos comportamentos, aceitando, perdoando o tempo todo, não impondo limites. E tudo isso que eu sempre falo aqui para as famílias. A primeira parte da mudança é você começar a impor limites no amor. O amor ele não aceita tudo não, pessoal. Senhores, senhoras, o amor não aceita tudo. Aí, meu filho, aí ele vai lá, pede perdão, fala que não vai fazer mais e você coloca ele para dentro de casa de novo. Ou seja, às vezes impor algumas condições, estabelecer algumas regras são extremamente importantes e dizer alguns nãos é extremamente importante para que essa mudança aconteça. Enquanto você estiver ali, sendo conivente, complacente, não conseguindo estabelecer limites, esse seu ente querido talvez ele não vai mudar. E não, talvez com quase tudo 100% de certeza. Ele não vai mudar porque tá muito cômodo. Ele está na zona de conforto, depende químico, ele precisa de uma zona de conforto, de uso. Você mãe que deixa, ele está usando em casa pelo menos, não está dando trabalho, mas peraí. Ele vai lá, faz o copão dele de vodka, de uísque, vem para pegar a droga dele, entra dentro do quarto dele, fica ali usando, e você está achando que isso está normal, está comum? Não, o comum isso não é comum. O comum disso é a doença, se manifestando em forma de que está tudo bem. E você, porque a ideia porque você está se tornando adoecido, está ficando adoecido, você aceitar tudo isso é uma forma de você não se questionar o porquê que você ainda continua aceitando esse tipo de condição. Entende? É uma pergunta que às vezes dói, que fere, porque você ama demais. E por amar demais, você acaba aceitando demais. Olha lá. Então liberte-se dessas atitudes inúteis que não estão trazendo mudança. O sofrimento óbvio, porque você aceita aquilo que não deve ser aceito e quem sofre é você. Quarta e última situação de verdades fundamentais no amor urgente. Seja o melhor que puder, faça somente o que conseguir. Pare de se machucar tanto para tentar se encaixar dentro daquilo que o outro quer que você seja. Os adictos ele tem essa mania. Porque você não sabe que eu sofri, que o meu passado foi assim, que minha mãe me abandonou. Peraí, então vamos trabalhar. Aquela pessoa que quer mudança, eu trabalho todo dia com isso com meus pacientes aqui. Aquela pessoa que realmente quer mudança, ela não vai estar preocupada com o ambiente, ela não vai estar preocupada com as pessoas, vai estar preocupada consigo mesmo, apenas com aquilo que ela pode fazer em relação à doença que ela desenvolveu. Entende? O passado não pode gerenciar mais o presente e o futuro. Olha lá, o olhar, o agir e o estabelecimento de regras e limites em relação a si e ao outro devem passar pelo reconhecimento dos quais são os seus limites em relação a tudo isso, físicos e emocionais. Convém avaliar a ação. Essa ação está alinhada à sua capacidade de suportar e manter suas decisões diante da reação contra a reação. Ou seja, quando você diz sim, que seu sim seja sim. Quando você diz não, que o seu não seja não. Enquanto você estiver ainda sendo aquela pessoa flexível, que de uma hora você diz sim, de repente você fala, mas mas vai criar um caos aqui em casa, você tem que saber que você está entrando num momento conflituoso, num ambiente que já está conflituoso. Que para que essa mudança realmente aconteça, você vai ter que estabelecer algumas regras e que talvez a instabilidade nesse contexto vai existir. As pessoas elas vão reagir contra isso. E qual o nível que você se encontra para conseguir reagir mediante a tais situações e reações do outro? Cuidar de si mesmo é estar colocando limites nas relações. Pai e mãe, esposa, vocês que sofrem com o seu ente querido, primeira coisa importante para você fazer é reconhecer quais sentimentos, quais emoções, quais os valores que você precisa adquirir nesse processo de mudança. Como eu falei no início, sentimentos pode ser raiva, culpa,
remorso, né, sentimento de tristeza, de impotência, medo de como que vai ser o futuro, uma ansiedade extrema, uma raiva, um ódio. Identificar os padrões e sentimentos ajudará sim você conseguir oferecer o universo de mudança. Primeiro para si mesmo, para que você sinta-se seguro quando você tomar uma decisão e que essa decisão realmente possa ferir e ferir, né, as intenções que você tem. Tá? Mais uma vez, muito obrigado, que Deus abençoe a todos, né? Super oriento, tá? Esse livro é extremamente interessante, ajuda muito as famílias que estão buscando recuperação. E aquelas famílias que procuram atendimento particular para entender um pouco mais sobre os aspectos da doença e da mudança, estou aqui, né, à disposição para todos vocês. Sempre me procuro, meu contato está sempre no WhatsApp, está lá no TikTok, no Instagram tem também, Júnior Buranello, psicoterapeuta. Conto sempre com a ajuda de vocês para que nós possamos, né, chegar ao maior número de pessoas. Compartilhe os vídeos e uma boa semana para todos vocês e até a semana que vem.